Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. A TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata e hoje nós estamos aqui com mais um episódio, seguindo a ordem cronológica da Bíblia, e hoje nós vamos falar de algo muito profundo, muito especial, que são sobre dois personagens que são Isaac e Rebeca. Comigo aqui estão mais dois pastores da Igreja Cristã Maranata, pastor Valdeir, aqui de Governador Valadares. A paz do Senhor, pastor Valdeir, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex, é um prazer estar aqui. E queremos cumprimentar a todos que nos assistem, a você, pastor Roberto, a todos a paz do Senhor. Amém, seja bem-vindo. Pastor Roberto Pedra, seja bem-vindo novamente. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor, pastor Valdeir, a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor. E para iniciarmos aqui, nós vamos ler um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 24, no verso 15, que traz aqui algo muito especial, porque nós vamos ver aqui profeticamente, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a pessoa a igreja, no contexto, a igreja aquela que é chamada pelo Senhor, que é tocada pelo Senhor. Mas o texto ele nos diz assim, Gênesis 24, 15, aqueles que estão nos assistindo vão nos acompanhar. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Pastor Valdeir, esse texto aqui ele traz algumas informações, que é o momento ali que o servo de Abraão ali, ele tem esse encontro com Rebeca. Mas aqui, como eu falei, aqui a gente tem aqui a tipologia aqui da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a própria igreja. Eu gostaria que o pastor até iniciasse aqui como nosso convidado, falando alguma coisinha para nós aqui, para os nossos espectadores. Pastor Alex, pastor Roberto e aqueles que nos assistem, essa história ela é uma história maravilhosa, porque ela tem todo um contexto histórico e o profético, E para falarmos da vida de Isaac e da vida de Rebeca, eu acho que eu teria que rapidamente falarmos lá de Abraão, resumidamente, porque Abraão, quando ele ouve o chamado, já era um casal de idosos junto com sua esposa, e ele atendeu aquele chamado, Na verdade, ele saiu ali, ele atende aquele chamado, pela fé, ele sai, prometendo a ele, que ele seria herdeiro de uma grande nação, e ele conhecia a história dele e a história da esposa. A esposa não gerava, na verdade, e ele, pela fé, ele aceitou esse chamado. Isso, assim, é muito parecido com a nossa história também, porque um dia o Senhor nos chamou, ouvimos a voz de Deus que falou conosco e nós saímos sem saber para onde irmos, mas havia uma promessa. Deixamos tudo, É interessante, aqueles que estão nos assistindo, que nós vamos ver que a revelação é algo tão profundo, porque o pastor começa falando aqui da experiência de Abraão, e nós falamos assim, Abraão como um servo de Deus, Um homem que foi chamado, caminhou pela fé, viveu os milagres. Mas, quando nós olhamos agora para esse contexto agora, pastor Roberto, nós vamos ver a revelação agora sobre a Trindade. Sim. E a vida da igreja. Sim. Não é isso? Eu gostaria até que o pastor comentasse alguma coisa nesse sentido, até complementando o que o pastor Valdeir falou. Como o pastor Valdeir comentou, quer dizer, tem Abraão como a figura do pai. Esse evento aqui, ele representa muito bem a posição da igreja hoje. Aquilo que o Deus Pai um dia separou o seu, vamos dizer, a expressão aqui do Damasceno Eliezer, que era o criado. Quer dizer, foi uma missão dada ao Espírito Santo para vir e buscar uma noiva para o filho. Aqui Jesus, Isaac, aqui nesse momento representando tipo de Jesus. E então o Damasceno Eliezer ele tinha essa missão de vir a uma terra, buscar uma noiva para o filho. Ele fez a oração dele no propósito. Ele sabia que não poderia ser
alguém que não fosse da parentela, que não tivesse o mesmo sangue, né? Quer dizer, teria que ser alguém que tivesse o mesmo sangue. Então, nós vemos na atitude de Eliezer, nós vemos o critério do Espírito Santo também, nessa hora. Porque ele, em meio a este mundo, ele está separando para o Filho uma igreja. A missão do Espírito Santo hoje é preparar uma igreja para apresentar no arrebatamento, né, ao Filho. Né, levar para a eternidade uma igreja fiel. E se nós formos observar, os detalhes tão ricos que eu não vou falar, porque, primeiro, a oração dele é que a encontrasse junto à fonte, aquela que se prontificasse a dar a ele de beber, a dar de beber aos camelos. Essa seria que o Senhor tivesse escolhido. E qual que é a posição da igreja hoje fiel? Né? Se nós formos olhar assim, qual é a igreja que o Espírito Santo está procurando? Às vezes até é a dúvida de muitas pessoas. Né? Qual é o perfil da igreja que o Senhor quer encontrar nesta hora? Resumidamente, aqui, pelo ensino de Eliezer, é aquela que está junto à fonte, que é o próprio Senhor Jesus, que está buscando ao Senhor, que está, a posição dela, ela estava com o cântaro nas mãos, quer dizer, ela sabia o caminho, aquele caminho era o caminho dela, o caminho de buscar água. Né? É profundo isso, porque, pastor Valdeir, Rebeca, ela chega ali com o cântaro vazio, e a oração de Eliezer, dá-me um bom encontro, né? E às vezes as pessoas, nós temos que entender isso, que não é Deus que precisa de nós, né? Deus não precisa de nós. Mas o desejo do Senhor é que eu, você, pastor Roberto, você que está nos assistindo, nós tenhamos um bom encontro com o Espírito Santo. Sim. E esse encontro é um encontro que nós vamos ter toda a operação de Deus nas nossas vidas. Nós vamos chegar com o coração vazio e sairmos enriquecidos, porque a Bíblia diz que depois que ela faz isso, o que Eliezer ele faz? Ele dá para ela presentes de prata. Sim. Porque o presente que Deus tem para o homem hoje é salvação. É salvação. Exatamente. Às vezes as pessoas elas vão buscar a Deus buscando muitas coisas, né? Mas eu acho que o que nós temos que entender hoje é que o maior presente que Deus tem para nós é salvação. Não é isso, pastor Valdeir? É interessante que quando a gente vai olhando toda a história, né, e tanto no contexto histórico quanto espiritual, e as coisas vão se encaixando, aí as pessoas podem pensar assim, mas encaixou tudo certinho, mas não é, Deus não improvisa. Na eternidade, quando Deus chama Abraão, já estava tudo desenhado. Deus já tinha um projeto para esse acontecimento. Mas para que acontecesse isso, Abraão não poderia perder o foco, que era ouvir a voz de Deus, atentar para os detalhes, né, que Deus ia fazer ao longo da caminhada. E chega um momento aí em que Abraão casa com Quentura, vem os filhos, né, Abraão distribuiu alguns bens materiais para os filhos, né, de Quetura. Mas observem só que para Isaac, ele tinha um projeto que Isaac seria o herdeiro. Porque, como o pastor Roberto já disse, aqui há uma operação de Deus no contexto espiritual. A história é maravilhosa. Mas nós a termos aquilo que é espiritual, né, nós vamos ver que Abraão é o tipo do pai. Quando Deus chama Abraão, né, Isaac seria o tipo do filho. Então o filho não poderia deixar de ser herdeiro, porque o filho aí é o tipo de Jesus, aquele que morreria lá na cruz do Calvário, né, para que nós fôssemos herdeiros desta tão grande salvação. Então tudo isso aí aponta, né, vamos ver lá na frente, de Davi a Jesus, então tudo isso apontando para Jesus. E é interessante porque quando Abraão chama Eliezer para poder ir em busca da esposa, que era Rebeca, não poderia ser com a outra
nação, tinha que ser da parentela, para que não quebrasse aquilo que era o projeto de Deus. Sim. Abraão ficou atento a isso. Tinha outros povos em sua volta, mas por revelação encontrou Rebeca, nasceu Esaú e Jacó. E é interessante que quando chega aí, ele fala assim, olha, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Tudo que Deus tinha, ele confiou a Isaac. Tudo que Deus tinha, ele confiou a Jesus. É isso mesmo, né? É importante isso, né? Então, Jesus como o herdeiro de todas as coisas, e o Senhor Jesus faz menção disso, né? As ovelhas que tu me destes, né? Né? As ovelhas, o Senhor faz menção da igreja, dizendo assim, olha, foi o Pai que me deu. Né? Tem outro versículo que diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso é muito profundo, até para você que nos assiste, quando nós falamos do Senhor Jesus, falamos desse Senhor glorioso, esse Senhor que tem poder sobre todas as coisas, né? Sim. Até o mar e o vento lhe obedecem, né? Então, às vezes, você está assistindo esse episódio e passando por uma situação que, às vezes, aos seus olhos é impossível, mas esse herdeiro de todas as coisas, ele é capaz de mudar as nossas vidas, né? Sim. Mas nós já estamos chegando aqui quase, né, ao final do nosso episódio, mas nós gostaríamos de ficar um tempo aqui e tratar desse relacionamento, né, entre Isaac e Rebeca. Né? Então, nós vamos ler aqui no Gênesis 24, do verso 63 a 67. Isaac saíra a orar no campo à tarde e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac e desceu do camelo. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. É interessante porque aqui nós vamos ver tanta parte profética, né, a parte profética, o encontro ali de Isaac com Rebeca, tipificando ali o encontro do noivo Jesus com a igreja. Sim. Nós vamos ver isso, nós esperamos esse encontro no arrebatamento da igreja, mas fica um ensino também para os jovens que estão nos assistindo aqui, sobre o que culminou toda essa operação para esse casamento. Sim. Não é isso, pastor Roberto? Abraão faz um pedido a Eliezer que não deixasse o filho dele retornar de onde ele havia saído. Ele havia saído de Ur, né? E ele não queria que ele voltasse lá e não se relacionasse com pessoas de Ur, da terra dos cananeus, onde ele estava naquele momento. Então, isso para os jovens fica justamente esse ensino, né? Diante da constituição do lar, no preparo para a constituição da família, por que não se deve, às vezes, envolver com os cananeus, que eram um povo idólatra, um povo que não servia a Deus, abominava a Deus? Por que não voltar atrás de onde ele havia saído? Vamos dizer assim, Deus tinha uma promessa para a vida de Isaac, e assim como Deus tem uma promessa na vida dos jovens. Então, faz toda a diferença para que isso aconteça, o homem viver dentro da linha do projeto. Casar com alguém de cananeu seria um linguajar diferente, hábitos diferentes, experiência de salvação que não existe. Então, aplicando isso à vida do jovem, quer dizer, a escolha deve seguir a mesma linha. Alguém que seja da parentela. Exatamente, e é interessante porque a Bíblia diz que, o texto começa dizendo assim que Isaac saía a orar ao campo. Né? Sim. Isso é importante para os jovens que estão nos assistindo, e para você que quer construir uma família. A base da família é o Senhor.
mas ela é fruto também de oração, né? Sim. Você não vai buscar alguém para a sua vida, né? Uma moça ou um rapaz, da maneira racional, né? Às vezes numa rede social, algo parecido, mas o que chama a atenção é que ele estava orando. Sim. Então, essa é uma orientação e um conselho de Deus para os nossos jovens, né? Para aqueles que querem essa bênção, é orar ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, Deus vai providenciar todas as coisas. Sim. E o detalhe é que quando Isaac vê Rebeca, né? A Bíblia diz que ele vê ali os camelos vindo, e Rebeca ali, ela também vê aquele moço vindo do campo, né? Interessante, né? As irmãs aqui, o jovem, né? Ele tem que estar no campo trabalhando. Sim. Né? Você vai orar, buscar isso de Deus. Ela não desce do camelo e vai se apresentar a ele. Isso é muito profundo, porque ela primeiro pergunta a Eliezer. Quem é? Né? Então, essa é uma experiência também, né? Perguntar ao Espírito Santo. Isso, quem é? Quem é? É o detalhe onde Rebeca foi encontrada, né? Ela foi encontrada junto à fonte. E esse é o lugar que o servo deve, né, vai encontrar também a esposa, o esposo, alguém que esteja junto à fonte. Quer dizer, é uma pessoa que está buscando a Deus. Exatamente. Qual que é o critério para que seja uma bênção? Quer dizer, que seja, como o pastor Valdeir disse, que seja bonito, que seja forte, não, que seja servo, né? Que seja um servo. Ele tem experiência de carregar o cântaro, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de servir ao Senhor. Então, quer dizer, o Espírito Santo conduz o servo a pessoas assim, que estão junto à fonte. Né? É muito profundo tudo isso, mas eu gostaria de ler um texto aqui. O texto está lá em Gênesis 24, 30, 31, que fala aqui da experiência de Labão, que é o irmão de Rebeca. O texto diz assim: e aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Eu gostaria que o pastor até deixasse uma palavra final aqui para aqueles que estão nos assistindo sobre esse texto e aquilo que é profético nesse texto. É muito interessante esse texto, porque quando Labão, né, ele diz: entra, bendito do Senhor, você que nos ouve, alguns irmãos da igreja, outros, né, irmãos nossos de outras igrejas, e até mesmo aqueles que talvez não frequentam nenhuma igreja. Mas tudo é profético, né? As coisas de Deus não acontecem por um acaso. Então, talvez você está assistindo-nos agora, Deus tem um projeto. E o importante é que, às vezes, nós somos tão envolvidos, né, no nosso dia a dia, às vezes nos preocupamos em frequentar uma determinada religião. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso? É que nós precisamos de abrir o nosso coração. Abrimos o nosso coração e deixar Deus entrar na nossa vida. Quando a mãe diz: entra, bendito do Senhor, né? Nesse momento é um momento que precisamos da presença de Deus nas nossas casas, junto à nossa família, né? Todo esse processo aí foi constituído uma família para dar sequência, né, ao projeto de Deus. Deus quer entrar na sua família, Deus quer entrar na sua casa. E você que é jovem, deixa Deus direcionar a sua vida, né? Você que é um pai de família, está tendo problemas familiares, busque ao Senhor, deixa Deus direcionar a sua vida. Certamente será dia de muitas vitórias, porque quando Eliezer chega e identifica Rebeca, que dá os presentes, a salvação não era só para Rebeca, mas a salvação ali foi para toda a família. Só deles terem ali aceitado Eliezer entrar na casa deles, mudou a história daquela família, né? A bênção de salvação, ela muda a história do homem.
Nós estamos encerrando, nós queremos despedir a todos com a paz do Senhor Jesus e renovar o convite para que você possa continuar assistindo aos nossos episódios, a toda a programação da TV Manaim, que está acessível na internet, nos canais abertos de televisão, nos canais, né, fechados também via satélite, mas que você e a sua família possam viver essa experiência. Glória A todos, a paz do Senhor, pastor Valdeir, muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, pastor Roberto. Paz do Senhor, pastor Alex, paz do Senhor a todos.